aula 21 do nosso curso de desenvolvimento para a web. Hoje falaremos sobre animações e transformações de elementos no nosso projeto web. Uma aula bem legal, bem completa para você. Se você está gostando do conteúdo, não esqueça de curtir o canal, isso é muito importante para a gente. Meu nome é Walter e estou acompanhando vocês nesse curso que é um dos cursos aqui pelo canal Chutando Balde, com apoio da Mental Tech. Para começar, eu vou utilizar o exemplo da aula passada. Não sei se vocês fizeram o tema de casa aí, mas eu já apliquei em todos os links de todas as páginas. Então, eu estou aqui na página inicial, que está bem simples, mas é somente como exemplo mesmo. Se eu clicar aqui, por exemplo, em galeria, eu também tenho o mesmo efeito que a gente viu aqui de transição na aula passada, nas imagens também. E aqui nos contatos também, todos os links já estão alterados no código. Vou colocar isso aqui em meia tela e vou abrir o código destas páginas, da página que eu vou fazer a animação. Pode ser a própria galeria que a gente está utilizando. Vou abrir aqui com o meu Notepad++ o código para poder dar uma visualizada e fazer as alterações. Então aqui está o código, a parte do CSS e a parte do HTML. Vou utilizar como exemplo o meu título, o H1, mas pode ser também com H2 aqui, ou até com ambos, a animação que eu vou aplicar. Para fazer as animações eu vou utilizar a propriedade Animation, e para isso alguns conceitos devem ser abordados. E um deles é que antes mesmo de existir essas propriedades, e essa propriedade Animation é do CSS3, é da versão 3, é nova, e todos os navegadores atuais eles aceitam essa propriedade, mas antigamente isso era feito com Adobe Flash, um programa que foi descontinuado pela Adobe, a fabricante de softwares, e hoje a maioria das animações web para web são feitas ou com JavaScript, que é uma excelente opção, ou com CSS3, que é um pouco mais simples. O JavaScript ele é um pouco mais complexo. Então, uma boa opção é usar essa propriedade Animation, que tem ótimos resultados, não é tão complexo quanto o JavaScript e aproveita toda a atualização e todas as facilidades do CSS. Para isso, a gente tem que ter um conceito novo, tem que abordar um conceito novo, que são os keyframes. Em inglês, keyframe significa quadros-chave. O que significa isso? Quadro-chave, ou keyframes, são pontos de modificação, pontos em que vai ser mudado alguma coisa, pontos de alteração. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem de uma esfera, de uma bola caindo e quicando no chão. Então aqui, por exemplo, essa é uma posição, a outra posição que ela está em contato com o chão é uma outra posição, quando ela sobe é uma terceira opção, e assim por diante até chegar ela sair, que é, por exemplo, uma quinta opção. 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os quadros-chaves, essas posições aqui em que podem ser definidas, e essas outras posições intermediárias dela caindo são as chamadas interpolações, tecnicamente interpolações. Isso é criado pelo próprio software, então basta definir qual é o quadro-chave que se quer e essas outras posições intermediárias o próprio software ou a própria programação cria. Um outro exemplo aqui. Eu tenho uma esfera que está diminuindo de tamanho, depois ela está crescendo, diminui de novo e cresce de novo, e isso também alterando a posição. Eu posso então ter um quadro-chave com mais de uma modificação, com mais de uma transformação. Então, transformações a gente tem muitas. Eu posso ter mudança de tamanho, mudança de posição, rotação, inclinação e assim por diante. Tudo são transformações, mudanças de estado de um elemento, seja ela imagem, um parágrafo, um texto ou qualquer outra coisa, um link, por exemplo. Um terceiro exemplo é uma mudança de cor. Eu tenho, por exemplo, um estado inicial que é a cor azul, um segundo estado que passa para a cor vermelha e um terceiro estado para a cor laranja. Aqui estão os nomes em inglês, blue, red e orange. Entre esses, aqui estão os quadros-chaves, que são esses três estados da cor, então 0, 1 e 2. Quando há uma mudança, então são os keyframes. Quando há uma mudança do keyframe
azul do 0 para o 1, automaticamente o programa ele já cria essa transição, esse gradiente que vai passando a cor de azul para o vermelho. Vai criando um roxinho aqui até chegar ao vermelho. É a mesma coisa do keyframe 1 para o 2, do quadro-chave 1 para o 2. Do vermelho para o laranja, ele vai criando essa transição aqui até chegar ao laranja de cor. Então, isso é muito legal, muito bonito de ver e pode ser feito com o CSS3 com essa propriedade nova chamada Animation. Para isso, algumas coisas são necessárias. Primeiro, eu vou criar uma diretiva, que é um conceito novo que a gente vai abordar, keyframes. E aqui muita atenção. Deve ser utilizado keyframes com S. Por mais que se mude somente uma coisa, sempre vai ser keyframes no plural e não keyframe. Se vocês colocarem keyframe, vai dar erro. Então tem que ser @keyframes. Este arroba no CSS, que é uma coisa nova que a gente nunca fez, são chamadas diretivas. Diretivas são espécie de marcadores de atributos que podem ser associados no CSS. Então é como se fosse aí um marcadorzinho. Então, vou colocar aqui @keyframe, vou lá no meu código. Digamos que eu queira modificar o H1, né? Mas isso vai antes ou depois. Vou colocar como no antes aqui do H1. Então, vou colocar aqui depois aqui do H2, inclusive. @keyframes. Abre e fecha parênteses, aqui tudo igual. E o que eu vou colocar depois do keyframes aqui, né, dessa diretiva? Um nome qualquer. Pode ser animação, pode ser qualquer nome. Eu vou utilizar esse exemplo que está aqui nesse material, que é o fade in. Fade in é uma transição, é um nome em inglês técnico chamado algo crescente, que vai aumentando. E se eu for algo que vai diminuindo, é o fade out. São nomes técnicos, então pode ser aqui, em vez de fade in, pode ser crescer ou aumentar. Pode ser? Pode ser. Esse nome vocês definem. Tá? Eu vou até deixar aumentar aqui, que acho que fica um pouco mais fácil de ver. Tá? Então o keyframe, eu vou batizar ele aqui depois com espaço aqui e um nome qualquer. E o que vai dentro do keyframe? Tá? Os pontos que eu vou criar, os pontos de mudança. Então, aqui eu tenho um exemplo. Digamos que eu queira mudar aqui uma transparência, né? Eu quero fazer algo aparecer, vai aparecendo gradativamente, aumentando gradativamente a transparência. Tá? Posso fazer aqui de 0 a 100%. Tá? Então aqui dentro vai o 0%. E aqui, chaves de novo, opacity, 0. E 100%, do 0 ao 100%, opacity 1. Tá? Então, aqui está os meus quadros-chave definidos. Tá? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que chamar essa diretiva onde eu quero aplicar. Digamos que eu quero aplicar no H1 e no H2, ou só no H1. Tá? Eu coloco, aí sim eu uso a propriedade animation, que vai servir para chamar essa diretiva, que eu dei o nome de aumentar. Tá? E depois o tempo que eu quero que ela ocorra. Então aqui em cima, tá? No H1. Se eu quiser chamar ela, animation, o nome da diretiva, aumentar, não precisa do arroba, tem que ser exatamente o nome que eu dei lá embaixo, ou em cima, se vocês aplicarem, e a quantidade de tempo que eu quero que ela ocorra. Salvei, vamos ver se vai funcionar direitinho aqui. Perceberam? Quando eu carreguei a página, o H1 ele foi aparecendo. Uma coisa interessante utilizando a propriedade animation é que vocês viram que eu não precisei de um gatilho. Ou seja, não precisei aproximar o mouse como eu fiz no hover aqui. Ó. O gatilho é o próprio carregamento da página.
Isso é muito legal. É uma diferença entre o que a gente viu na aula anterior, lá das transitions e do hover, por exemplo, para o animation. O animation, quando tu carrega, ele já faz ele já executa toda a propriedade. Então aqui, se eu quiser que o H2 também tenha, né, aqui no Galeria, por exemplo, todos os H2, né, usa a mesma. Ó, vocês viram que ele foi aparecendo gradativamente de acordo com o que eu coloquei aqui. Aqui eu tenho outro exemplo bem interessante que pode ser aplicado, e para isso vou deixar como dica para vocês estudarem a propriedade transform. Eu coloquei alguns exemplos aqui que é mudança de tamanho, mas vou deixar essa sugestão para que vocês estudem outras transformações além do scale que eu estou utilizando aqui, tem muitas outras, e no final do vídeo eu vou deixar onde vocês podem encontrar essas outras transformações que eu estou utilizando aqui como exemplo. Então eu vou aplicar aqui este keyframe bounce in. Vou aplicar aqui no meu código, então. Vou criar uma outra diretiva, keyframes, né? E vou batizar com bounce in. Bounce. Bounce in é o nome técnico em inglês do kick, de quicar, aquele efeito de aumentar o tamanho, mas ao mesmo tempo dar aquela impressão de kick. É um efeito bem legal, bem diferente. Vocês já devem ter visto em alguma página, em alguma situação. Para isso, vocês perceberam que há 3 pontos. Do 0 ao 60%, poderia ser 50%, por exemplo, e depois ao 100%. Esses pontos vocês definem o quanto vocês querem dentro do keyframes. Vocês definem quantos keyframes vai ter. Esses são os keyframes. Então, 0% é um keyframe. No início. No início, o que ele vai ter? Um transform, que é essa propriedade nova, que vai mudar a escala, scale, para 0.1, 10%, e opacidade 0. Vou dar uns espaços aqui para a gente poder ver melhor aqui. Vou copiar isso aqui, esse 0% aqui, para transformar ele em outro quadro-chave que é em 60%, digamos aqui. Tá? Então, 60% eu vou ter esse mesmo transform scale, só que vai passar de 0.1 para 1.2. Então, ele vai aumentar para um tamanho maior do que ele está, do que ele é em 100%. E vai para opacidade 1. E depois de ele ter aumentado um pouco mais que o tamanho original, quando chegar no 100%, ele vai continuar com a opacidade 1, então eu não preciso dela aqui, mas ele vai passar para a escala original, padrão, digamos, que é a escala 1, tamanho real. Muito cuidado aqui, tá? Porque vocês perceberam que no balsinho, em todas, né, eu tenho essa chave aqui, que é do keyframe, que fecha aqui embaixo, e essas outras chaves aqui são para cada keyframe. Se vocês esquecerem um fechamento de chave, uma abertura, vai dar erro. Então, se não funcionar, revisem se está tudo fechadinho. Percebem que o Notepad++, ele mostra para mim quando está fechado e qual é. Ó. Fica em vermelho. Isso facilita um pouco. Né? Se não está em vermelho o fechamento é porque faltou alguma chave, por isso que não funcionou. Vou salvar aqui, mas antes vou aplicar esta propriedade animation aqui nos H2. Vou passar isso aqui então de aumentar para tirar, né, colocar o bounce in e deixar em 3 segundos. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, esse é o bounce in. Vocês viram que ele cresceu e aumentou quando eu carreguei a página. Ficou um pouco lento, mas vou deixar em 1 segundo. Aí, ó. Olha que efeito legal. Olha que efeito bonito. Tá?
Esse animation eu coloquei no carregamento aqui, mas do Balsam, mas ele pode ser colocado, por exemplo, no hover das imagens aqui, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, né, na sombra aqui que está aplicado às imagens, olha o que acontece quando eu aproximo. Ah, esse dá um efeito bem legal. Esse, quando ele pisca, assim, é porque tem esse transition filter aqui. Eu teria que tirar isso aqui, né? Para não dar esse conflitinho aqui. Mas ele já aplica esse efeito bem legal aqui. O interessante é se eu uso animation, usar só o animation aqui e evitar usar transition e animation juntos para não dar esses probleminhos de flicker aqui, que são essas piscadinhas aqui. Mas mostrar para vocês que ele também funciona com gatilho, basta colocar ele dentro de um hover. Vou tirar aqui para voltar a ficar só no H2 aqui. Então, a propriedade animation, ela chama as diretivas keyframes, que são os marcadorzinhos de tempo que a gente aplicou aqui. Na verdade, os marcadores de mudança. Né? Aqui eu estou mexendo com o marcador de opacidade, de 0 a 100% aqui, e vai aqui do 0 para o 1, do 0 a 60, eu criei 3 pontos de mudança, mudei a escala e a transparência. Além do tempo, quando eu chamo aqui a diretiva, né, a animação, eu posso mudar uma outra coisa que é como ela ocorre. E para isso, existe os chamados easy. Vou mostrar aqui para vocês, são as chamadas time functions. Então, a time function, eu tenho várias, vou mostrar para vocês as principais. O padrão é o linear, ou seja, a velocidade de mudança de transformações, ela corre em velocidades igual, do início ao fim. Então, do 0 ao 100%, ou do 0 ao 60% e do 100%, acontecem na mesma velocidade. Mas eu posso fazer isso mudar, fazendo que, por exemplo, a animação comece mais devagar e acabe numa velocidade normal, que é o easy min, que ela comece numa velocidade normal e acabe mais devagar, que é o easy out, que comece e termine mais devagar e que no meio ela fique normal, na velocidade normal, que é o easy in out. Então, vamos testar o easy in, para vocês verem como ela começa mais devagar. Aqui no, basta escrever aqui depois do tempo easy -in. Vamos testar o que isso impacta na transformação aqui. Vou até diminuir um pouco o tempo aqui, aumentar um pouco o tempo. Ó. Vocês viram que quando ele iniciou, ele foi ali mais devagar. Ó. Iniciou mais devagar e depois deu uma acelerada. Se eu quiser que ele termine mais rápido, mais devagar, easy out. Out de saída. Vou salvar. Ó. Easy in -out. Muito legal, então eu tenho essas possibilidades aí de controle de velocidade utilizando o easy, que são as time functions, né? Função de tempo, que é colocada depois do tempo. Isso tudo eu estou colocando aqui separado por espaços, mas existe também a possibilidade de colocar separadamente. Isso que eu estou fazendo aqui, colocando tudo no animation com 3 valores separados por espaço, que é a diretiva, o tempo e a velocidade, são chamados de shorthands. Shorthand é quando eu coloco numa mesma linha, semelhante ao que eu fiz nas bordas lá nas aulas passadas, é um shorthand também. Na mesma linha, as 3 propriedades. Eu poderia colocar isso separado, utilizando animation name para chamar, o animation duration para controlar o tempo e o animation timing function para colocar os easy. Eu acho muito mais fácil já shorthand, tudo numa mesma linha, mas existe essa possibilidade de colocar aqui, como vocês estão vendo no material, tudo separadamente. Né? Tá?
E se eu quiser que funcione de uma maneira infinita, eu posso colocar depois do easy in out, né, ou do easy só in, vou colocar o easy in aqui, tá? Infinite para ele ficar sempre em loop, né, ficar aparecendo, fazendo sempre. Só que se eu colocar só infinite, olha o que acontece. Ele vai entrar em loop, ó, vai ficar acontecendo sempre. Só que vocês viram que ele deu uma piscada. Quando acabou, voltou para o zero. Se eu quiser que ele vá do 0 para o 100, do 100 para o 0, do 0 para o 100, dê esse efeito mais elástico ainda, além do infinite, eu posso colocar isso aqui que eu coloquei, ó, que é o alternate depois do infinite. Alternate. Olha o que acontece quando eu coloco infinite e alternate separados por espaço. Vai do 0 ao 100, 100 ao 0. 0 ao 100, 100 ao 0. Claro que isso não é usado sempre, ficar com o H2 piscando assim na tela é algo muito estranho, mas são possibilidades de animação que se tem. Tá? Vou apagar isso aqui e mostrar para vocês que eu posso fazer isso aqui também. Ó. H1 aqui, posso colocar aqui infinite alternate. Ele vai ficar piscando, mas só com a transparência. Ó, em 3 segundos. Tá? Então isso também funciona para qualquer animação. Só que a gente tem que ter cuidado na hora da aplicação. Se vocês quiserem mais transformações, né? Porque aqui, por exemplo, eu estou usando a transformação de escala, de mudança de tamanho para ele fazer esse kick. Mas se eu quiser, por exemplo, deslocar o objeto, eu quero que a galeria se desloque, ou o título, né, entre fora da página e inicie dentro, dá para fazer muita coisa. Eu vou criar aqui um keyframe deslocar. Tá? Aqui fora. Arroba keyframes deslocar. Tá? E vou criar de 0 a 100 aqui. Um deslocamento simples, né? Com um ponto só, dois keyframes, né? 2 pontos, na verdade. Né? 0%. Tá? E o 100%, então aqui eu estou criando dois keyframes. Tá? E o que eu vou colocar aqui? Ó? O que eu vou mudar aqui no 0? No 100% também. Transforme. Só que se eu quiser mudar a posição, eu não vou usar o scale, eu vou usar o translate. O translate eu posso mudar a posição x, y, em que x é para os lados e y ele é para cima e para baixo. Tá? Então, eu posso fazer essas mudanças aí, separado por vírgula. Se eu quiser, por exemplo, eu posso colocar aqui eu vou colocar o 0 pixel e aqui eu vou colocar vai se deslocar para o lado 200 pixels e para cima e para baixo 0. Quando é 0 aqui dá para deixar em 0 aqui. Beleza. Aqui, ó. Ele foi para o lado. Ó. Vocês viram que ele foi para o lado quando ele carregou a página. Tá? Se eu quisesse que ele fosse para cima ou para baixo, eu mudaria esse segundo valor aqui. Tá? E eu posso fazer isso quando eu aproximo também do mouse de algum objeto. Aí eu colocaria esse deslocar no hover para ele ir para o lado aqui. E eu posso fazer ele ter aqui um valor negativo, né, de 200 negativo, menos 200. Ele aceita valores negativos. E aqui, aí, então vocês viram que ele
começa no valor negativo, aqui menos 200, deslocado no X, né, no eixo X, para os lados, e vai para o lado e se encaixa no valor que ele deveria estar, que é o zero. Tá? Aqui nem precisa o px, né, 0, 0. Se eu quiser que ele saia da página, tem que colocar um valor menor, maior negativo aqui. Vou colocar 1000 aqui. Né? Aí, ele vem de fora lá e entra na página. Poxa, mas como é que eu sei quando é que é translate, como é que o translate é e tudo mais? Aí eu vou dar uma dica para vocês, né? Eu só usei o scale e o translate, mas tem rotação, tem muitas outras transformações que eu posso brincar aqui usando junto, né, com o animation. E para isso eu vou aconselhar vocês esse site aqui que é o w3schools.com, tá? w3school.com. Ele é uma referência tanto de HTML quanto de CSS. Tem muitos tutoriais e referências aqui. Então, vale a pena dar uma olhada aqui nesse site, que eu vou deixar o link na descrição para vocês. E aqui em referências, eu tenho, por exemplo, referências de HTML, CSS, JavaScript e outras linguagens de programação. No CSS aqui, se eu clicar aqui em CSS Reference, eu tenho uma listagem de todas as propriedades. Olha que louco isso, olha que completo. Todas as propriedades, muitas que a gente viu e não viu. Tá? E quando eu clico em uma qualquer, por exemplo, vou procurar aqui, tem animation aqui também. Tá? Se for procurar, tem animation aqui. Tem um exemplo dela. Tá? E aí tem aqui outros derivados da animation, que a gente inclusive não viu. Quais são os navegadores e versões que suportam, qual a sintaxe e até alguns exemplos aqui de tudo mais. Por exemplo, se eu for clicar aqui em procurar aqui a propriedade transform, e essa é a dica que eu dou para vocês estudarem, transform, na lista do CSS Reference, eu vou achar outras transformações. Ó. Tem a Translate XY, tem a Translate 3D, testem para vocês verem depois. Tem a Scale, tem a Rotate, tem a Skew, que é a inclinação, tem a perspectiva. Então, se eu fosse testar todas elas, o vídeo ia ficar muito longo, mas vou deixar para vocês testarem. Qualquer dúvida, deixem no comentário. E com isso, a página de vocês ficará muito mais dinâmica, com muito mais opções e com essas novidades aí de diretivas, animação e transformações. Espero que eu tenha ajudado. E nas próximas aulas já teremos mais novidades ainda envolvendo o CSS e também desenvolvimento web. Partiremos nas próximas aulas para alguns conceitos que serão necessários para estruturar a nossa página, criar estrutura em nossas páginas. Grande abraço e até lá. Vejo vocês na aula 22.